Sejam bem-vindos, saudosos amigos! Em 1998, o Botafogo de Ribeirão Preto viveu uma campanha épica. Montando uma equipe às pressas, mesclando jovens talentos com jogadores experientes, o time saiu do descrédito para a glória. Com atuações memoráveis e o apoio de uma torcida que lotou o Santa Cruz, o tricolor voltou à elite do futebol brasileiro após 16 longos anos. Essa é a história do acesso heróico do Botafogo à Série A do Brasileirão. Hoje vamos relembrar essa saudosa história e contar todos os detalhes para você. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. E ajude o nosso canal a continuar crescendo. Deixe sua contribuição clicando no botão Valeu Demais aqui embaixo. Então vamos ao que interessa. Em 1998, o Botafogo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e terminou a competição apenas na sétima colocação, não se classificando para o quadrangular final, que definiria o acesso ao Paulistão. Para disputar o Brasileirão da Série B no segundo semestre, a ideia era fazer uma reformulação total no elenco. O gerente de futebol Henrique Augusto de Sales Carvalho disse: "Ainda não fechamos totalmente o grupo. Sempre que tivermos condição de fazer novas contratações, iremos fazer." Um dos objetivos da reformulação do elenco era consolidar uma base para que conseguisse subir para a Série A1 do Paulistão no ano seguinte. E o presidente Ricardo Cristiano Ribeiro afirmava: "Subiremos de qualquer jeito." Os principais nomes da reformulação eram Dorival Júnior, que havia disputado o Paulistão pela Matonense, Thailson, também da Matonense, mas com o passe vinculado a TAM Linhas Aéreas, assim como o volante Carlão, que veio do Santo André. O atacante Lúcio, de 20 anos, destaque do Novo Horizontino na Série A2, o zagueiro Jonilson, com passagem pelo Internacional de Porto Alegre, e o atacante Wagner, ex-União Barbarense, com passagem pelo Palmeiras. O Botafogo negociou 3 jogadores com o Atlético Paranaense, o volante Cocito, o atacante Lucas e o zagueiro Gustavo. Como parte do acordo, chegaram ao Botafogo os jogadores Alexandre Silva, Joilson e Bel, com salários pagos pelo clube paranaense. Também chegaram o goleiro Alexandre da Francana, o lateral esquerdo Serginho, ex-Santo André e Ponte, e o meia Ricardinho do Bragantino. O Botafogo ficou no grupo B da competição, ao lado de Criciúma, Sampaio Corrêa, Santa Cruz, Vila Nova e Volta Redonda. A estreia foi no dia 3 de agosto contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada. O time da casa abriu o placar logo aos 11 minutos. Curê cruzou da esquerda e Tim marcou de cabeça. No segundo gol do Vila, Dorival Júnior falhou ao tentar dominar a bola e o atacante Anderson ampliou o placar. O próprio Dorival Júnior, em cobrança de falta, descontou para o Botafogo. Mas, já nos acréscimos do primeiro tempo, Curê cruzou novamente para Tim marcar mais um e decretar a vitória do time de Goiânia. Para a partida seguinte, o técnico Marco Antônio Machado mudou o ataque, escalando Thailson, Wagner e Lúcio. No dia 9 de agosto, o Botafogo recebeu Volta Redonda, às 11 horas, no estádio Santa Cruz. E as mudanças deram resultado. Aos 8 minutos, em saída errada da defesa do Volta Redonda, Thailson roubou a bola, que sobrou para Lúcio cruzar na medida para Wagner marcar o primeiro gol. O segundo começou com o goleiro Ronaldo, que bateu o tiro de meta. Thailson escorou de cabeça e a bola sobrou para Lúcio, frente a frente com o goleiro. Ele teve frieza para driblar e marcar um belíssimo gol, o primeiro dele com a camisa do Botafogo. Nos acréscimos do segundo tempo, Volta Redonda descontou, mas ficou nisso, 2-1 para o Botafogo. No dia 11 de agosto, o Botafogo apresentou o meio-campista Rodrigo Nozé como reforço para o Brasileirão. Aos 25 anos, ele estava emprestado à Internacional de Bebedouro, onde disputou a Série A3. No dia 16 de agosto, o Botafogo foi até Santa Catarina enfrentar o Criciúma. Aos 25 minutos, Lúcio cobrou escanteio e Thailson, de cabeça, marcou o primeiro gol do time de Ribeirão Preto. No segundo tempo, aos 30 minutos, Lúcio fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Wagner marcar o segundo, também de cabeça. O terceiro veio após boa jogada do volante Alexandre, que cruzou para o nome da partida, Lúcio, fechar o placar em 3-0. O atacante Thailson, um dos destaques da equipe, sofreu uma torção no joelho e era dúvida para a partida contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa era o líder do grupo com 7 pontos e estava invicto na competição, além de disputar simultaneamente a semifinal da Copa Comembol e as finais do Campeonato Maranhense. No dia 23 de agosto, o Botafogo foi até o Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa. Jogando no Castelão para um público de mais de 60 mil pessoas, o Botafogo abriu o placar com Rodrigo Nozé após passe de Lúcio. No segundo tempo, Lúcio fez linda jogada pela direita e cruzou para Alexandre marcar o segundo gol tricolor. Com a vitória, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo B com 9 pontos ganhos. Já no dia seguinte, o presidente do clube, Ricardo Cristiano Ribeiro, anunciou que o Botafogo passaria por uma auditoria para prestação de contas. Segundo o dirigente, esse era o primeiro passo para a transformação do clube em empresa.
No dia 26, o técnico Marco Antônio Machado foi suspenso por 30 dias pelo STJD. Machado foi enquadrado no artigo 335 por ter desrespeitado a comissão de arbitragem na partida contra o Volta Redonda. E ele declarou: "Achei injusta a punição, mas isso não vai prejudicar a ascensão do Botafogo no Brasileiro. Vou orientar a equipe com um walkie-talkie." No dia 30 de agosto, o Botafogo recebeu o Santa Cruz em Ribeirão Preto. O time da casa abriu o placar aos 10 minutos. Alexandre chutou e a bola bateu na trave, e no rebote o zagueiro Bel marcou. Aos 36 minutos do segundo tempo, Rodrigo Nozé sofreu pênalti. O atacante Lúcio cobrou, mas o goleiro Jefferson defendeu. Logo em seguida, Lúcio se redimiu do erro, recebeu o cruzamento de Alexandre, dominou com calma e marcou o gol da vitória da Pantera. Segundo o matemático Oswaldir de Souza, o Botafogo precisava de apenas 5 pontos para garantir a classificação à próxima fase. No dia 6 de setembro, o Botafogo foi até Recife enfrentar o Santa Cruz com 3 desfalques. O goleiro Ronaldo, o zagueiro Bel e o atacante Wagner. A novidade era a volta do atacante Thailson. O Santa Cruz venceu por 1-0 com um chute de fora da área do lateral Wellington. No dia 12, o Botafogo enfrentou o Sampaio Corrêa no estádio Santa Cruz. O time de Ribeirão começou melhor e aos 10 minutos após escanteio, o zagueiro Bel abriu o placar. No segundo tempo, Marquinhos bateu de fora da área e marcou um golaço, fechando o placar. Os jogadores ganharam 2 dias de folga, já que a próxima partida da Pantera seria apenas 12 dias depois. No dia 24 de setembro, o Botafogo recebeu o Criciúma no estádio Santa Cruz. A equipe de Ribeirão precisava vencer para garantir a primeira colocação do grupo. O primeiro gol saiu numa linda jogada de Wagner, que driblou o zagueiro e chutou no canto do goleiro. O Criciúma empatou no segundo tempo com um gol de cabeça do zagueiro Raul. A virada do Criciúma veio num contra-ataque. Marcos Paulista marcou e garantiu a vitória dos catarinenses. 3 dias depois, a Pantera foi até o Rio de Janeiro enfrentar o Volta Redonda. O único gol da partida foi de Wagner, após cruzamento de Serginho. Com a vitória, o Botafogo garantiu a primeira colocação do grupo com uma rodada de antecedência. Na última rodada da primeira fase, o Botafogo, com um time misto, recebeu o Vila Nova apenas para cumprir tabela. E venceu por 1-0, com um gol de pênalti convertido por Ricardinho. O adversário da Pantera na segunda fase foi o CRB, do técnico Pinho, quarto colocado do grupo D. No dia 13 de outubro, o Botafogo foi até Maceió enfrentar o time da casa no estádio Rei Pelé. Com o estádio completamente lotado, o CRB começou pressionando. Após cobrança de falta, Zezinho pegou o rebote e fez 1-0 para os donos da casa. Lúcio, ainda no primeiro tempo, empatou a partida. No segundo tempo, Leomar se atirou na saída do goleiro e o árbitro marcou pênalti para o CRB. Na cobrança, César Xavier marcou e garantiu a vitória alagoana por 2-1. Mesmo com a derrota, o Botafogo precisava de um empate na partida de volta para forçar o terceiro jogo nos playoffs. A segunda partida aconteceu em Ribeirão, no dia 18 de outubro. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Roberto Alves deu uma entrada violenta em Marquinhos e foi expulso. Com um homem a mais, o Botafogo chegou ao gol aos 34 minutos, numa cobrança de falta de Dorival Júnior. Aos 41 minutos do segundo tempo, Adilson Balinha marcou o segundo gol, garantindo a vantagem botafoguense no terceiro jogo dos playoffs. 2 dias depois, os times voltaram a se enfrentar em Ribeirão Preto. A partida terminou empatada em 0-0 e o Botafogo conquistou a vaga para a próxima fase. Na terceira fase, o Botafogo ficou no grupo N, ao lado de Joinville, Londrina e Paysandu. O único reforço do Botafogo para essa fase foi o atacante Jó, que estava disputando a Série C pelo Mojimirim. Jó é pai de Caleb, com passagens pelo Atlético Mineiro e Fortaleza. Antes da partida contra o Paysandu, o Botafogo firmou um contrato de patrocínio com as balas Core e passou a estampar a marca Ice Kiss em sua camisa. No dia 8 de novembro, em Belém, o Botafogo estreou na terceira fase. A equipe não se encontrou em campo e logo aos 10 minutos o Paysandu vencia por 2-0, com gols de Oberdan e Zé Augusto. A Pantera conseguiu diminuir com Marquinhos de pênalti e aos 45 minutos do primeiro tempo, Sérgio empatou a partida. Logo no início do segundo tempo, Júlio César marcou o terceiro do Papão. Mas aos 46 minutos da etapa final, após boa jogada, Lúcio tocou para Thailson empatar o jogo novamente, 3-3. No dia 12, o Botafogo recebeu o Londrina no Santa Cruz. Quem abriu o placar foi o time paranaense, com o Alemão aos 23 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida, Bel cometeu o pênalti ao derrubar Luiz Carlos na área. Alemão cobrou, mas o goleiro Alexandre defendeu. Aos 36 minutos, Rodrigo Nozé cobrou falta, Dorival Júnior desviou de cabeça e a bola sobrou para Sérgio, que marcou na pequena área. Aos 33 minutos do segundo tempo, Thailson invadiu a área e marcou o gol da virada botafoguense. No dia 16, o Botafogo foi até Santa Catarina enfrentar o Joinville no estádio Ernestão. A partida terminou 2-1 para o Joinville.
3 dias depois, o Botafogo recebeu o Joinville no estádio Santa Cruz. O placar foi aberto por Thailson após belo passe de Lúcio. O segundo gol veio após cobrança de falta de Dorival Júnior. A bola bateu na trave e no rebote o zagueiro Bel marcou. No terceiro, Lúcio tocou para Thailson chutar. No rebote, a bola sobrou para Lúcio, que marcou. O quarto também foi dele, em chute cruzado, sem chances para o goleiro Silvio. O Joinville ainda descontou com Gilson, mas ficou nisso, 4-1 para a Pantera. No dia 23 de novembro, o Botafogo foi até Londrina enfrentar o time da casa. Aos 15 minutos do segundo tempo, o juiz marcou o pênalti. Marquinhos Capixaba bateu e marcou o primeiro gol. O segundo foi de Luiz Carlos, de cabeça, 2-0 para o Londrina. Chegando à última rodada, todos os clubes do grupo ainda tinham chances de classificação, e o Botafogo precisava apenas de um empate para avançar. No dia 26 de novembro, Botafogo e Paysandu se enfrentaram. O primeiro gol do Botafogo saiu com apenas 1 minuto do segundo tempo. Marquinhos cobrou falta, Dorival Júnior cabeceou. A bola bateu na trave, nas costas do goleiro e entrou. O Paysandu empatou em um lance polêmico. Sérgio cabeceou e Marquinhos tentou salvar em cima da linha, mas o bandeirinha confirmou o gol. Nos acréscimos, Lúcio recebeu de Marquinhos e marcou o segundo gol, garantindo a vitória e a classificação botafoguense, com direito à comemoração da Pantera. O quadrangular decisivo reuniu Botafogo, Desportiva Ferroviária, Gama e Londrina. A estreia do Botafogo aconteceu no dia 3 de dezembro contra a Desportiva, no estádio Engenheiro Araripe. A Desportiva abriu o placar aos 29 minutos, com um chute de Juliano de fora da área. Mas a torcida capixaba ainda comemorava o gol, quando 1 minuto depois, Wagner empatou a partida e deu números finais ao jogo, 1-1. No dia 7, o Botafogo recebeu o Londrina em busca da primeira vitória no quadrangular. E ela veio. Thailson arriscou de muito longe e marcou o único gol da partida. 3 dias depois, mais uma partida em casa contra o Gama. Aos 40 minutos do primeiro tempo, após uma bobeada da zaga botafoguense, o William abriu o placar para o Gama. No início do segundo tempo, Ney Júnior marcou para o Gama, mas o juiz assinalou o impedimento. O Botafogo seguia irreconhecível e aos 15 minutos, Ney Júnior marcou novamente, desta vez o gol foi confirmado. Logo em seguida, Thailson fez boa jogada pela esquerda e tocou para Jó livre empurrar para o gol. Mas ficou nisso, Botafogo 1, Gama 2. Ao fim do primeiro turno da fase final, o Botafogo ocupava a terceira colocação, 1 ponto a menos que Gama e Desportiva. No dia 13, às 16 horas, o Botafogo foi até o estádio Bezerrão enfrentar o líder Gama. A principal mudança no time era a entrada de Jó no lugar do artilheiro Lúcio. Empurrado por 21 mil torcedores, o Gama abriu o placar. Rodrigo Beckham chutou, a bola bateu na trave e voltou no peito de Pedrinho Nozé, que marcou contra. Aos 18 minutos do segundo tempo, Dorival Júnior cobrou falta rasteira no canto esquerdo do goleiro e deu números finais ao jogo, 1-1. Para conquistar o acesso, o Botafogo precisava de mais 4 pontos. A próxima batalha seria contra o Londrina, no Estádio do Café. O Botafogo buscava um empate para decidir a vaga em casa na última rodada. A partida terminou 0-0 e o Botafogo permaneceu na terceira colocação do grupo, mas dependia apenas de uma vitória para garantir o acesso. A última rodada, no dia 20 de dezembro, marcou os confrontos decisivos: Gama contra o Londrina e Botafogo contra a Desportiva. O Gama venceu o Londrina por 3-0 e garantiu o acesso e também o título da Série B de 1998. Restava apenas uma vaga para a Série A. Botafogo e Desportiva se enfrentaram no estádio Santa Cruz. Quase 40 mil torcedores lotaram o estádio e viram o Botafogo abrir o placar logo com 1 minuto de jogo. Marquinhos cobrou falta e o zagueiro Rogério marcou de cabeça. Aos 13 minutos, Jó invadiu a área e passou para Dorival Júnior, que rolou para Thailson marcar o segundo gol. Aos 26 minutos, Rodrigo Nozé cruzou para Jó, que marcou de carrinho o terceiro gol tricolor. No início do segundo tempo, Thailson sofreu o pênalti. Marquinhos cobrou e fez o quarto. Logo em seguida, Carlinhos marcou o gol de honra da Desportiva Ferroviária. Mas aos 35 minutos, o volante Carlão, que havia entrado no lugar de Marquinhos, marcou o quinto, fechando a goleada da Pantera. Após o apito final, festa em Ribeirão Preto. O Botafogo voltaria a disputar a Série A do Brasileirão após 16 anos. E aí, você gostou dessa saudosa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. E se quiser apoiar o nosso trabalho, é só clicar no botão Valeu Demais aqui embaixo e deixar sua contribuição. E claro, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, falar de futebol é sempre legal. E você, tem alguma sugestão de tema para um próximo vídeo? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a próxima história não será a sua sugestão. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima!